Você é fã de velocidade, adrenalina, grandes histórias no mundo do automobilismo? Então segura firme, porque no dia 26 de junho, daqui uns dias, já vai chegar no cinema o filme Fórmula 1, Fórmula One, o novo filme estrelado por Brad Pitt, que promete colocar você dentro de um cockpit de Fórmula 1 como nunca antes. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom? Pois é, Fórmula 1 já tá quase chegando no cinema se você tá assistindo esse filme assim que ele saiu. Mas antes da gente falar sobre ele, a gente vai fazer duas coisas. A primeira é que você vai curtir esse vídeo, deixar o seu like nesse vídeo tão rápido quanto um piloto de Fórmula 1 e se inscrever no canal, você que chegou agora e ainda não conhecia o canal, beleza? Essa é a coisa 1. Mas antes da gente falar sobre tudo que a gente sabe sobre o filme Fórmula 1, eu vou trazer pra vocês aqui alguns dos meus filmes preferidos e algumas boas dicas sobre alguns filmes sobre corridas, sobre automobilismo, que talvez você não conhecia e talvez seja até legal você assistir antes de ir lá para o cinema assistir Fórmula 1. Rush, No Limite da Emoção. Esse filme, aliás, como a grande maioria dessa lista, foram todos baseados em fatos reais ou são algum tipo de biografia. E esse, o Rush, ele é baseado na rivalidade real entre o Niki Lauda e o James Hunt. Os dois já morreram, inclusive, foram grandes pilotos de Fórmula 1, ambos foram campeões mundiais nos anos 70 ali. E o filme, cara, é pura adrenalina e tem inclusive atuações muito boas, como o Daniel Bru e o Chris Hemsworth, nosso Thor, né? E eu vou falar um negócio pra você, é um dos meus filmes preferidos e uma reconstrução do acidente do Niki Lauda. Ele sofreu um acidente, pra quem não conhece, ficou todo queimado, ele viveu assim depois, todo mundo conhece ele justamente pelas queimaduras, além de, claro, ter sido um grande campeão mundial. Mas a reprodução do acidente dele ficou muito boa. Eu acho que ficou mais real do que o próprio acidente. Welcome to the racing grudge match of the decade. World champion Niki Lauda trapped in a searing inferno of 800+ degrees. Ford vs Ferrari. Com Christian Bale e Matt Damon no filme, o longa mostra a épica batalha da Ford para tentar superar a Ferrari em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans, nos anos 60, a época que a Ferrari dominava essas provas de longa duração. Eu vou falar que todos os filmes aqui são meus preferidos, tá? Não adianta, mas esse também é um dos meus filmes preferidos dessa lista, porque ele não é só para quem gosta de automobilismo, quem é fissurado em corrida como eu. Ele é um filme que é muito bem escrito, o roteiro dele é excelente, tem drama, tem ação, tem tudo que precisa ter em um bom filme. Inclusive a parte técnica, a parte de som, de edição desse filme é tão boa que ele ganhou prêmios, ganhou Oscars que são relacionados a isso. Ele ganhou, se não me engano, o prêmio de melhor edição de som e melhor montagem. Vai em frente, Carol. Vá à guerra. Você tem um plano? É arriscado. Achei que era tudo por causa da corrida. Mesmo antes de entrar num carro, eu já sabia que eu tinha nascido para correr. Senna. Eu vou colocar aqui a série da Netflix também, a série biográfica do Senna, que eu sei que muita gente não gostou, muita gente questiona, principalmente aqueles que são fãs realmente do Senna, que gostam de Fórmula 1, porque falam que não foi como aconteceu e tal, mas eu gostei. Eu acho que uma adaptação, é uma biografia, mas é uma adaptação, assim, né? Então tem que sofrer adaptações. A gente dá uma dramatizada, né? Dá uma romantizada no negócio. E tudo bem, desde que você não contradiza o que foi na realidade. Afinal, é uma biografia. Mas a série é muito boa, tecnicamente é perfeita. As cenas de close nas partes dos carros, as corridas em si, o drama da vida dele com a família, com as namoradas que ele teve, com os sacrifícios que ele fez indo pra Europa. Enfim, a série é muito boa, eu gosto muito, vale super a pena assistir. You're a 3-time world champion. If you can't stop, you better have a good reason. Hoje o Brasil todo tava na pista comigo. Agora sim, eu tô pronto pra ser julgado, porque muita gente realmente não gosta desse filme. Eu acho que ele é um filme legalzinho, mas eu gosto muito desse filme. E não tem como eu não falar de Gran Turismo, porque esse filme simplesmente é uma história real também. E ele conta a história da realização do sonho de praticamente todo piloto de automobilismo virtual, assim como eu, e de quem joga videogame, joga jogo de corrida no geral. Porque ele conta a história real de um jogador de Gran Turismo que foi selecionado para uma
competição, né, online, depois virou uma competição real, fez aula e acabou se tornando realmente um piloto das pistas no mundo real. E eu tenho certeza que você que gosta de jogo de corrida já pensou nisso. Se eu perder, eu perco mais do que sua corrida. Eu não vou desistir. Vamos mostrar pro mundo. Agora, o único filme dessa lista que não é uma biografia, não é uma história real, pelo menos até onde eu sei, é Dias de Trovão, com o Tom Cruise, né, um filme de 1990, e, cara, é filme com Tom Cruise acelerando nas pistas da NASCAR, que, pra quem não conhece, é um automobilismo raiz mesmo, sabe, a corrida raiz, onde os caras estão lá a 370 por hora numa caixa de sardinha, correndo um do lado do outro, 4 carros um do lado do outro, e sem pisar no freio. Cara, a NASCAR é muito legal, os caras batendo porta com porta, se explodindo ali. Mas enfim, é um dos filmes que praticamente lançou esse gênero de filme de corrida em Hollywood. E eu poderia falar de Driven também, com o Sylvester Stallone, que é bem parecido, é uma história fictícia e tal, na Indy, né, que também é corrida dos Estados Unidos. Mas o filme não é tão bom quanto Dias de Trovão, então eu vou ficar com Dias de Trovão. E pra finalizar essa lista rápida aqui, pra gente poder falar sobre Fórmula 1, tem o filme Ferrari também, que eu não sei como eu ainda não vi, mas tá na minha lista, vou ver o quanto antes, que conta justamente é uma biografia também, né? Conta a história do Enzo Ferrari, que por acaso foi quem criou a Ferrari, mas explorando o lado mais humano, mais dramático desse cara que foi tão importante pro automobilismo mundial. E para quem nunca ouviu esse nome, hoje a gente tem de volta na Fórmula 1, já tem alguns anos, o Grande Prêmio da Emília-Romagna, que é na Itália. E o nome desse autódromo, na verdade, é Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, que é o Enzo Ferrari, quem criou a Ferrari, e o Dino Ferrari, que foi o filho dele que deu continuidade ao trabalho dele. Esse autódromo também é conhecido como Imola e infelizmente também é o autódromo que ficou famoso porque foi onde o nosso querido Ayrton Senna morreu. Mas o filme não deve falar sobre o autódromo, não assisti, mas conta a história do Enzo Ferrari. Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Não ao mesmo tempo. Enzo. Vai lá e acaba com eles. Mas agora sim, vamos lá e vamos falar de Fórmula 1, que tem tudo pra ser um divisor de águas nas produções sobre corridas. Bom, o filme é estrelado por ninguém menos que Brad Pitt e ele vive um ex-piloto que retorna às pistas pra treinar um jovem talento da Fórmula 1. A gente já viu muito isso na vida real. Ao mesmo tempo em que ele tem que encarar os fantasmas do passado e desafiar os limites da idade e da velocidade. E sobre idade na Fórmula 1, realmente, pra quem não tá acostumado, é muito complicado, porque com 40 anos, o piloto já tá muito perto de aposentar. Aliás, você só vai ver um piloto lá com 40 anos se ele for um bom piloto, se ele tiver algum motivo pra estar ali ainda, porque senão com 30 anos, 32, a galera já tá descartando os pilotos. Hoje a gente tem na Fórmula 1 o Hamilton, por exemplo, que tem 40, 39, não sei, o Alonso, que tem 43, que a gente chama inclusive ele de vovô Alonso, porque ele é o mais velho do grid, mas os dois só estão lá porque eles são pilotos excepcionais. O Hamilton mesmo tem 7 títulos mundiais. Mas não para por aí, porque o filme ele é dirigido pelo Joseph Kosinski, pra quem não conhece, é o cara que dirigiu Top Gun Maverick, e pra quem assistiu esse filme sabe o que significa isso. Você pode esperar imagens incríveis, cenas intensas e muito realismo, porque o Kosinski ele é conhecido justamente por usar muito efeito prático e com certeza ele fez isso no filme Fórmula 1. Você pode esperar corridas filmadas de verdade, com carros reais, em pistas reais. Claro que vai ter computação gráfica, mas vai ser muito real. Inclusive as gravações desse filme foram feitas realmente durante os campeonatos da Fórmula 1 dos anos de 23 e 24. Eles construíram o carro, foi lá e criou uma equipe fictícia, colocou lá na pista com os pilotos reais. É claro que eles não estavam correndo na mesma velocidade que eles correm no campeonato, mas fizeram todas as cenas com o elenco da Fórmula 1. Inclusive você pode esperar encontrar lá Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, todos os pilotos que, inclusive o Checo Pérez, que estava nessa temporada, não está mais correndo, mas estava lá. Pode esperar ver Ferrari, Red Bull, Mercedes, todas as equipes de Fórmula 1 lá. Inclusive para quem assiste até o final as corridas, tá cansado de ver nos últimos 2 anos aí, depois do pódio, pedir pro piloto descer e o Brad Pitt subir no pódio lá pra poder gravar as cenas do filme. Então vai ser muito real e vai ser muito legal nesse sentido. E além do Brad Pitt, a gente tem também o Damson Idris, que não é parente do Idris Elba, que vai representar um jovem piloto prodígio.
Pra você ficar mais por dentro da história, o F1 vai contar a história do piloto Sonny Hayes, que é o Brad Pitt, que é um veterano das pistas que abandonou a Fórmula 1 depois de um acidente traumático e anos depois foi chamado de volta para competir ao lado do novato Joshua Pierce, que é o Damson Idris, na equipe fictícia que eles criaram, que é a Apex GP. Mas o filme vai além dessa questão de ação nas pistas, você não vai lá para ver só a corrida, ele foca muito na relação entre os dois pilotos, no ambiente competitivo da Fórmula 1 e na pressão brutal de um esporte onde cada milésimo de segundo conta. E essa questão da relação entre dois companheiros de equipe, ela existe a todo momento na Fórmula 1. A gente tá cansado de ver dois pilotos que começam amiguinhos e no meio do ano já tá cada um pro seu canto. É lógico que não é uma briga, mas a rivalidade cresce entre eles, porque é um esporte muito competitivo e, como eu disse, cada milésimo de segundo conta. Isso é o que a gente viu da história até agora, nos trailers, né, nas sinopses. Eu consigo imaginar algumas coisas a mais que vai ter, sabe? Eu acho que vai ter sacrifício ali, vai ter abnegação, porque eu acho que o personagem do Brad Pitt, ele vai vir com tudo, porque ele quer finalmente ter a chance que ele nunca teve, como aconteceram com vários não campeões mundiais durante a história da Fórmula 1, pessoas que mereciam ter ganhado. Eu acho que ele vai vir com tudo, e vai ter brigas, eles vão se desentender, vai chamar ele de crianção, e o outro vai falar que ele é velho. Mas eu acho que no final das contas, o personagem dele vai acabar fazendo um sacrifício enorme para que ele pudesse ser campeão, o personagem do Damson Idris pudesse ser campeão. E com certeza a gente vai se emocionar muito ainda nesse filme. Não perca esse filme, porque eu acho que vai valer super a pena. E se você curtiu aquela vibe de Top Gun Maverick ou Ford vs Ferrari, você pode se preparar para algo muito nessa linha. Muita tensão, enquadramentos muito lindos, trilha sonora, edição de áudio, montagem, tudo. Você pode ter certeza que vai estar impecável. E aliás, tanta dedicação que o próprio Brad Pitt mesmo ele já declarou que esse foi um dos projetos mais desafiadores da carreira dele. Ele teve que passar, obviamente, por treinamento real de pilotagem, né? E as filmagens usaram câmeras especiais dentro dos carros para capturar cada curva, ultrapassagem e batida com o máximo de realismo possível. Mas é isso então, Fórmula 1 estreia no dia 26 de junho nos cinemas. Se você tá vendo esse vídeo assim que foi lançado, isso é daqui menos que 15 dias. Então já marca no seu calendário, bota o seu macacão de piloto, põe suas luvas, o capacete e bora pro cinema de cosplay de piloto de Fórmula 1, beleza? O que ele tá fazendo? Plano C, preparem-se. Vamos torcer para ter chances boas. Essa é a sua estratégia? Mais alguma coisa, professor? Ser veloz? Você já viu um milagre? Ainda não. Como é que você acha que eu vou ficar se você morrer na pista? 3 voltas. 3 voltas são uma eternidade. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado a vocês que assistiram. Eu já peço pra você mais uma vez, agora que o vídeo tá acabando, pra deixar o seu like, pra não sair daqui sem a sua contribuição, que me ajuda muito o YouTube a entregar os nossos vídeos a cada vez mais pessoas. E se inscreve no canal, você que chegou aqui derrubado por um carro de Fórmula 1, jogado aqui por acaso, não conhecia. Se inscreve pra você poder ter acesso a mais vídeos como esse, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Opa, pera aí, não sai daqui, porque vai ter muito vídeo legal sendo indicado pra você assim que eu sumir dessa tela. Falou, valeu!